Eu pedi pra vocês, tanto na parte de comunidade quanto na minha parte do Instagram, que vocês me mandassem perguntas sobre o meu terceiro ano do ensino médio, que eu ia fazer um vídeo falando e respondendo todas essas perguntas, até porque eu já fiz o meu primeiro ano do ensino médio e do segundo, só que foi um vídeo assim, mas eu fui por áreas, eu fui falando, tal área foi desse jeito e isso foi assim, e eu achei que ficou muito pouco interativo e ficou muito grande, então eu pedi essas perguntas pra vocês e eu vou respondê-las nesse vídeo. Eu estou indo para o primeiro semestre de Direito na Universidade São Judas Tadeu, sou apaixonada por educação, estudo, sou apaixonada por maquiagem, tenho 17 anos e o meu nome é Magda Cristina. You don't even know me, but I know you. Laying here, come grab me when I'm shaking. Depressed, why am I empty? Got me popping. Finish up my will because they say love kills. Will you take my heart? I'll give you everything. Teve poucas perguntas assim, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma parte 2, porque terceirão é um ano mais decisivo, tudo, então acho que merece um segundo vídeo. Então se vocês quiserem, pode começar a deixar as perguntas de vocês aqui embaixo, que eu faço um segundo vídeo respondendo, se não tiver a pergunta que vocês querem que eu responda aqui, tá bom? Vou começar pelas perguntas do YouTube e eu vou intercalando com as perguntas do Instagram. Primeira pergunta é da Sandra Isabel. Você já precisou de aulas particulares? No meu terceiro ano, eu digo pra vocês que eu não precisei de aulas particulares porque eu fiz cursinho. Eu fiz cursinho com o Descomplica, então se eu não entendia alguma coisa na escola, eu não entendia alguma matéria, eu chegava, procurava videoaula, via se já tinha aula ao vivo, se não tinha, eu já via as aulas gravadas do Descomplica, assistia a aula, fazia as minhas anotações e tocava o baile. Nossa, eu tocava o baile. Gente, eu tô falando umas gírias que eu nunca falei na minha vida. Agora no Instagram, vou pegar a pergunta da @VCTTZ_. Como era a sua rotina de terceirianista? Então, basicamente, eu assistia a aula no colégio, chegava em casa e ia fazer as aulas do cursinho. Isso foi desse jeito até maio. Chegou maio, eu comecei a trabalhar no meu próprio colégio mesmo. Eu comecei a trabalhar como agente de mídias sociais. E eu tô trabalhando lá até hoje, pelo menos. E então tinha alguns dias que eu ia pra escola, assistia a aula, à tarde eu ficava trabalhando e à noite eu assistia algumas aulas, fazia lição de casa, enfim. E nos dias que eu tinha folga, um dia eu tirava pra descansar e o outro dia eu tirava pra estudar, revisar algumas coisas. Fora que às vezes eu pegava um sábado e fazia uma baita da revisão ou estudava alguma matéria em específico. Dependia muito. A minha rotina no meu terceiro ano do ensino médio assim, era bem bagunçada, até porque por conta disso eu comecei a sair mais também no meu terceiro ano, então ela não era assim uma rotina fixa de estudos. Mas assim, sempre que eu podia, sempre que pintava alguma brecha, eu tava estudando. Tipo, às vezes eu tava no carro com fone de ouvido e aí eu tava escutando alguma aula ou eu tava lendo alguma coisa. Então eu tava sempre buscando estar estudando, mesmo não estando assim, sentada na minha mesinha e com caderno e caneta e afins. Próxima pergunta é da Ellen Larissa. Como você conciliou os estudos da escola e do Enem? Basicamente, por conta do cursinho, eu acabava, se eu estudava pra escola, eu tava estudando pro cursinho e ao mesmo tempo tava estudando pro Enem. Então eu não tinha muito uma rotina separada só de estudos pro Enem, até porque eu trabalhava tudo. Então eu buscava estudar ao máximo o conteúdo que era dado na escola, tudo. Eu via se caía no Enem, se não caía eu estudava só pra poder fazer a prova mesmo. E se caía, dava uma aprofundada melhor, estudava mais, fazia mais exercícios, tudo. Então eu posso dizer que não foi nada muito, não foi um bicho de 7 cabeças. Próxima pergunta é do @Daniel.lmelo. Se arrepende de alguma coisa ou de ter conhecido algumas pessoas? Uma coisa que eu me arrependo é de não ter ido buscar mais em questão dos meus estudos, buscado outros métodos para poder estudar, buscado alguma coisa diferente para poder melhorar os meus estudos e ter estudado mais, claro. O básico de um aluno que acabou de ter saído do terceiro ano, eu poderia ter estudado mais, pelo menos os estudiosos, e de conhecer algumas pessoas. Por um lado eu me arrependo, mas por outro fez eu perceber algumas coisas, porque tudo bem, todo mundo fala que na faculdade é diferente, tudo, mas você percebe que às vezes que as pessoas não são tão suas amigas. Eu tinha algumas pessoas que eu considerava minhas amigas e quando eu fui ver, elas enfiaram a faca nas minhas costas. Então isso me fez crescer, isso me fez aprender de uma certa forma. Doeu, me arrependo, fico triste, mas por um lado me fez crescer, retomar algumas coisas que eu era e melhorar pra tornar o que eu sou hoje. Por exemplo, eu tinha uma mania de que eu não contava muito o que eu sentia pras outras pessoas. Pra absolutamente ninguém. Se eu tô triste, na verdade eu sou assim. Se eu tô triste, eu tô com alguma coisa, eu prefiro guardar pra mim.
E isso acabou me ensinando que eu posso contar, mas eu preciso ver pra quem eu vou contar, pra pessoa que eu vou contar, porque tem gente que tá buscando apenas informação pra, na hora do seu ponto fraco, poder te colocar pra baixo. Próxima pergunta é da Yasmin Andrielli. Não sei se eu falei seu nome certo, meu amor. E ela fez 2 perguntas. Quais dicas você daria pra si mesma sobre o ensino médio? E no 3º ano, qual a sua disciplina mais complexa? Vou para o 3º ano esse ano, tô nervosa. Então, respondendo a primeira pergunta... Não me organizar melhor. A dica... Nossa, pergunta difícil essa, hein? Eu acho que a dica que eu daria pra mim mesma não... Seriam 2, na verdade. Uma seria buscar outros métodos de estudo, que é o que eu tô fazendo agora. Antes de entrar na faculdade, tô buscando métodos mais eficientes de estudo e pra poder pensar que daqui a 3 anos eu ia ter uma prova muito importante que ia definir o resto, um pedaço do futuro da minha vida, porque eu acho que um dos meus erros foi ter entrado no 3º ano, ter entrado no ensino médio, ter entrado no 3º ano, esquecendo que no final do ano, no final do meu ensino médio, eu ia ter uma das provas mais importantes da minha vida. E eu acho que se eu tivesse entrado com uma outra cabeça, seria bem melhor pra mim. E não confiar tanto nas pessoas, porque... Enfim, já expliquei pra vocês respondendo a outra pergunta. E qual era a disciplina mais complexa? Pra mim foi física. Porque física, além de ser uma matéria que eu tinha muita dificuldade, tinha 3 frentes no 3º ano. Então imagina, eu fiquei enlouquecida. E o meu professor, pelo menos o primeiro professor que eu tive, ele cobrava uma prova e ele colocava exercício das 3 frentes. Então eu ficava enlouquecida. Então eu acho que pra mim foi uma matéria mais complexa. Até porque também eu sempre tive, desde o primeiro ano do ensino médio, eu acabei tendo muita dificuldade. E aí eu não sabia muito bem como estudar, na hora de ler o exercício eu não entendia. E eu tinha medo de perguntar pro professor a mesma coisa, e eu ficava um pouco insegura. Próxima pergunta é da NB Martinez, e ela também fez 2 perguntas. Inclusive, gente, essa menina que fez essa pergunta, a Martinez, o nome dela é Natasha. E ela faz umas edições, um parênteses aqui, eu sei que não tem nada a ver com vídeo, mas eu gostaria muito de falar isso. Ela faz umas edições de foto incríveis, então se vocês puderem conhecer o Instagram dela, vão lá. Que, sério, é maravilhoso. Ela até editou já algumas fotos minhas e ela basicamente arrasa. Um beijo, né? Parabéns pelo seu trabalho. Mas enfim, ela me perguntou: qual foi a prova mais difícil que você prestou e quando e como você escolheu fazer direito? A prova mais difícil que eu prestei, pra mim, foi o Mackenzie. Porque a prova do Mackenzie foi uma prova, assim, que ela era muito conteudista, muito. E tinham algumas coisas que eu olhava e eu não sabia, tipo, não tinha o que interpretar naquela prova. Tipo, se você sabia, ok, se você não sabia, tchau, querido, beijo, até o próximo ano. E eu achei a redação muito difícil, porque tinha 3 textos e você tinha que fazer um outro texto com base naqueles 3. Então, não tinha uma coisa tipo o Enem, porque eu fui preparada pra poder fazer um estilo de redação mais no modo Enem. Então, até os textos da coletânea eu tava acostumada com o Enem. E do Mackenzie era completamente diferente. Eu lembro que na hora eu fiquei apavorada e a sala tava super gelada, então... E eu sou extremamente friorenta, então tudo isso me atrapalhou um pouco. Então eu acho que essa foi a minha prova mais difícil. Não falo que foi o Enem, porque o Enem, ele tem muita questão interpretativa. E os meus professores do cursinho, eles me auxiliaram muito bem como... Do cursinho e da escola. Eles me auxiliaram muito bem em como seguir a prova. Então, não falo que foi o Enem por conta disso. E como eu escolhi fazer direito, a minha história com direito é meio esquisita. Mas eu vou dar uma resumida pra vocês. No primeiro ano do ensino médio, a gente fez um fórum. A gente fez uma simulação de um fórum. Então eu era a juíza, meu amigo era o advogado de defesa, era o promotor, e aí tinha uma amiga minha que era advogada de defesa, aí tinha um outro amigo meu que ele era o segurança, e os meus colegas se dividiram lá nas posições deles. E eu lembro que enquanto a gente tava fazendo, tava adorando muito, eu tava gostando muito de tudo aquilo. E quando acabou e a gente bateu a foto e eu olhei, eu senti, pra quem não sabe, eu sou cristã, e eu senti meio que Deus olhando pra mim falando assim, meu, é isso. Eu só sei que na hora que eu olhei, eu falei assim, não, direito, imagina, nunca, eu odeio. Eu lembro que eu queria fazer qualquer coisa, menos direito. Eu já quis fazer jornalismo, quis fazer engenharia, arquitetura, publicidade e propaganda, eu já quis fazer vários cursos, relações internacionais, mas eu não queria fazer direito porque eu não queria uma profissão que envolvesse política. Em resumo. Chegou no meu segundo ano, eu basicamente desisti do jornalismo porque eu comecei a ficar com muito
vou ser sincera, vai. Eu comecei a ficar com muito nojo do jornalismo aqui no Brasil. Em vários aspectos, em várias coisas que eu tava vendo, eu não tava concordando. E aí eu olhei e falei assim, eu não quero mais isso pra minha vida. Fora que eu achei o salário baixíssimo. E assim, eu não sou uma garota rica, mas assim, eu sou uma garota que assim, eu sempre tive tudo. Então, vocês veem pela minha mesa, pelos meus outros vídeos, as viagens que eu faço. Vocês veem pelo Instagram que assim, eu sou uma menina mimada. Então, tipo, eu não queria ir da minha condição atual pra baixo. Se for pra mudar de condição, ou eu me mantenho na mesma ou eu vou pra frente. E pra você poder trabalhar no jornalismo também tem esse negócio de ter alguém lá dentro pra poder te colocar lá dentro. Então eu achei muito complicado, então eu decidi largar o jornalismo. E aí eu pensei assim, vou fazer direito, vai. E eu pensava mais, vou fazer direito porque é uma área que eu tenho família nessa área. Minha irmã, meu cunhado e os filhos deles são advogados. Então eu não ia ficar sem onde fazer estágio. Eu já pensava desse jeito no segundo ano. Então eu não ia ficar sem emprego ou ficar sem lugar pra fazer estágio. E é uma profissão que dá dinheiro. Então basicamente eu escolhi direito por causa disso. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui fazendo os testes vocacionais e sempre dava direito, e eu não querendo. Mas eu sinto que eu indo cursar direito, eu indo estar fazendo direito, é um propósito de Deus na minha vida e eu tô confiando nisso, eu tô confiante nisso. E tá chegando agora o início da faculdade, eu tô começando a me apaixonar mais por essas questões de direito, questões políticas, tudo. Tô lendo, tô pesquisando e tô me apaixonando. Então eu tô feliz com a decisão também que eu tomei. Próxima pergunta é da Wes. Eu acho que é assim que se fala seu nome, né, meu amor? Eu nunca sei, ela sempre comenta nos vídeos do canal. Um beijo, muito obrigada por essa atenção. E ela me perguntou: se você pudesse mudar algo que fez ou deixou de fazer no ensino médio, o que você mudaria? E o que você sente mais saudade no ensino médio? O que eu mudaria, eu já respondi. O que eu mudaria era a questão da minha relação com as pessoas da minha sala em si. Confesso pra vocês que, comparado às outras salas que eu estudei, a minha sala, assim, por mais que a gente brigava bastante, era uma sala, assim, bem unida. A gente fazia bastante coisa junto, assim, a sala inteira. A gente fez 3 trabalhos audiovisual juntos, a sala toda. E, assim, eu fiquei apaixonada por fazer esses trabalhos. Mas, assim, eu acabava deixando muita coisa passar porque eu não queria confusão. Eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, as pessoas acabavam abusando um pouco da minha boa vontade. E eu deixava, eu sabia disso, mas eu deixava. No segundo ano eu fiquei um pouco mais rígida, no terceiro ano também. Então eu acho que eu só mudaria isso e não confiaria tanto nas pessoas. Porque tem pessoas, às vezes, que só querem informação, elas não querem saber se realmente você tá bem ou não. Elas só querem informação pra no final jogar aquilo na sua cara ou usar isso contra você. Mas não me arrependo de ter, como eu disse pra vocês, não me arrependo de isso ter acontecido, porque isso me fez crescer e fez eu me tornar a pessoa que eu estou agora, a pessoa que eu sou hoje. E o que eu sinto mais saudade no meu ensino médio, tenho certeza absoluta que eu vou sentir, que são os meus amigos, os poucos amigos que eu fiz. Posso dizer que eu tô saindo no meu ensino médio com 4 amigos. E olha que eu sempre fui aquela estudante que conheceu a escola inteira, tudo. Eu lembro, né? Foi ano passado. No meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz parte do Grêmio Estudantil, eu era presidente do Grêmio Estudantil. Então eu acabei conhecendo o colégio inteiro, mas eu vou sair com pouquíssimos amigos. E lógico, ainda tem pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu quero manter contato. Mas amigos mesmo que eu posso falar assim, mano, tô na bosta, me ajuda. Eu posso contar com essas pessoas. Nossa, ter coçado a cabeça assim deu um ar de tipo, posso confiar nessas pessoas. Não, mentira, gente, porque, enfim, deu uma coceirinha aqui. Próxima pergunta é da Milena Altieri. Eu acho que é assim que se fala seu nome. Como foi saber que seu terceiro ano era o último ano? Foi isso. Pode me mandar um beijo? Um beijo, meu amor. Muito obrigada por atenção, muito obrigada pela sua pergunta. E não sei, gente, eu acho que só caiu a ficha quando a gente tava apresentando o nosso TCC. Eu lembro que a última pessoa apresentou o TCC, aí a diretora se levantou, falou algumas coisas pra gente. Aí eu e meu amigo assim, olhou assim, aí ele, mano, acabou o ensino médio. Eu, pois é, acabou. Eu acho que foi nessa hora que eu falei assim, meu Deus, terminei a escola. E assim, caiu a ficha, mas naquelas, eu ainda tava meio pendurada. E ainda tá caindo a ficha todas as vezes que eu falo nos vídeos que eu tô indo pra universidade, que eu tô indo pra faculdade. Mas assim, eu não sei explicar a sensação de... Ai, terminei a escola, porque, mano, eu vou parar de fazer uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, que é colocar um uniforme e ir para a escola. Agora eu vou colocar uma outra roupa qualquer e vou pra faculdade ter 3, 4 horas de aula, muito menos do que eu tinha 7 aulas no meu ensino médio. Então, sei lá, eu acho que essa pergunta é mais complexa que eu já tive. Quem sabe eu respondo em um próximo vídeo que eu vou fazer sobre ensino médio.
Mas independentemente, gente, de eu ter respondido essas perguntas, é que vocês se motivem para tanto o primeiro ano, segundo, terceiro, faculdade, nono, oitavo, sétimo, sexto, independentemente da série que você tá na escola, se motiva, aproveita o máximo que você pode aproveitar, porque eu percebi quando acabou meu terceiro ano que é só uma vez e eu deixei de fazer um monte de coisa. Mas não me arrependo de não ter feito essas coisas, porque eu tenho uma vida inteira pela frente e eu tô muito empolgada porque eu tenho vários projetos na minha vida e eu quero compartilhar eles com vocês. Não se esqueça de me seguir no Instagram e no Twitter, eu tô sempre por lá, compartilhando os stories com vocês, pedindo opinião de vocês e afins. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você quiser receber os meus próximos vídeos e deixar seu like, isso me ajuda muito, tanto no crescimento no canal, quanto se vocês saberem que vocês gostam do vídeo ou não. Normalmente os meus vídeos que tem mais likes são os vídeos que eu dou prioridade pra fazer nos próximos anos, nos próximos semestres. E é isso, um queijo pra você e se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo. Falou e fui!